Oi, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô indo lá em Contagem, saindo aqui com a Mari, minha amigona. Nós vamos lá conhecer a carreteira baiana. Se ela deixar, eu vou gravar a entrevista com ela. Já já eu volto. 1 hora depois. Tô aqui hoje com a baiana. Sejam todos bem-vindos, né? Hoje é Ana Caminhoneira. E eu quero aproveitar, né? Tô conhecendo essa amiga linda hoje. Ela mora no Espírito Santo. Mas sou uma baiana. Mas é baiana. E eu queria, né, que você falasse para as mulheres que gostariam de começar. Mas antes de você me dar essa dica, me fala como que você começou. O que é que te moveu a ser caminhoneira? Carreteira, né? Veja bem, eu tenho 2 faculdades, me formei em pedagogia em 94, dava aula e trabalhei num ônibus lá em Vitória, no Espírito Santo. E aí, mas eu era cobradora. Certo dia o motorista estava bêbado e pediu que eu dirigisse o ônibus. Eu já dirigia Fusca, mas o ônibus eu nunca tinha dirigido. E eu peguei o ônibus e levei até o ponto final. Com isso, todo dia ele estava pegando essa mania. Ele começou a beber sem vergonha. Depois aí começou a me explorar, né? Uma exploração boa. Uma exploração excelente. E com essa brincadeira eu fui todo dia pegando gosto de dirigir um carro grande. Eu só tinha dirigido um Fusca. E aí eu fui e troquei a minha carteira. Ele me aconselhou, o nome desse motorista é Falcão. Ele me aconselhou a trocar a minha habilitação. Troquei a habilitação, tentei entrar no ônibus, mas lá eles tinham muito preconceito. Na minha época estava com muito preconceito. Ainda tem até hoje, né? Mas hoje é menos, né? Exato. Aí eu fui pra... surgiu uma vaga em uma empresa de dirigir um 3/4, viu? E eu fui lá, eu comecei no 3/4. A gente, para começar, a gente tem que começar do certo. Caminhão pequeno, já que a gente não tem base nenhuma. Na minha família não tem, só tem meus primos que são carreteiros, mas minha família toda é formada com professores, né? E aí eu fui para essa empresa, tentei a vaga e ganhei a vaga. E fui trabalhando ali, nesse 3/4. Trabalhei ali um tempinho. Dali, eu já fui para uma outra empresa. Já fui verdureira. Trabalhei com verduras, né? Fazendo entregas de verdura. Trabalhei um bom tempo. E até que o dia que fui convidada Aí eu troquei minha habilitação. Fui para uma outra empresa de grande porte. Rodoplan. Depois eu fui para Jolivan. E lá eu fui incentivada a trocar a habilitação para E. Na Jolivan eu fui incentivada a trocar para habilitação para E. E eu troquei. Viemos nós aqui agora aborrecendo um monte de gente nessa estrada. E assim, foi difícil pra você quando você pegou assim, o primeiro caminhão? Você pegou 3/4, né? Foi. Apesar que você já tinha lá aquela experiência lá do ônibus, né? Do espertinho que graças a Deus te jogou lá. Exato. Mas foi difícil? Como é que foi? Olha, difícil não foi, mas foi totalmente diferente. Uma coisa a gente é dirigir um carro, um automóvel de pequeno porte. Você olhar para trás pelo retrovisor e ver aquele rabo de todo tamanho ali, e você tem que passar ali. E você vê os outros passando. Então eu sou muito observadora. Aonde eu vejo que o colega passou com o caminhão, eu olho e falo, olha, vou passar ali que vai dar certo. Hoje, para você ter ideia, eu trabalhei no Rodotrem, pela Jolivan. Hoje eu estou numa Vanderleia. Se colocasse um LS, que é a Vanderleia são os 3 eixos da carreta separados. Né? Se colocar um LS, que é 3 eixos da carreta, juntinho, eu já sentiria dificuldade. Sendo que todo mundo fala que o mais difícil é a Vanderleia. Mas eu observo muito o que o outro está fazendo para eu fazer quase igual. E eu observo 2 motivos. Primeiro dele, para eu não cometer o erro. E segundo, porque eu não quero que olhe e fale assim, também, olha, é uma mulher. Porque a gente corre muito esse risco aqui. Tem esse preconceito. A mulher tem que fazer melhor. Tem que fazer, a gente tem que buscar, tá sempre aprimorando. A mulher não pode errar. Porque se a mulher errar, mete a lenha na gente. Fica feio, fica feio. Então eu busco observar. Aquilo que eu não sei, eu pergunto. Eu procuro muitos colegas e falo, me ajudem em tal coisa assim. Eu posso saber. Por exemplo, digamos que eu vá estacionar em uma vaga. Eu ainda falo, olha aí pra mim, pra ficar bonito. Vai ficar chique o negócio. Então, quer dizer, eu sempre estou pedindo os colegas para estar me ajudando, para estar me ajudando, para estar auxiliando ali, para não cometer o erro. A pior coisa da vida é quando você comete o erro por ignorância de não aceitar uma ajuda.
falta de umidade, na verdade, exato, né? Falta de exato. umidade. Ah, mas dá uma dica aí, né, enquanto eu lembro da outra pergunta, para quem não tem experiência ainda. Olha, para quem não tem a experiência ainda, eu diria o seguinte, comece por um carro pequeno, mas não desista, não desista. Dificuldade vai ter, não é pouca não, é muita dificuldade vai ter. Aí eu vi muita gente falar, isso não é para você, é muito perigoso. Porque às vezes tem muita gente que fala assim, não, você é louca, é muito perigoso para você. Mas é mais perigoso para os homens do que para as mulheres no volante. Mas... Vou dar alguns motivos pelo qual é mais perigoso para o homem do que para a mulher. A gente para num pátio de posto, vai aparecer lá algumas mulheres que fazem a vida fácil. Mas não oferece pra gente. Já ofereceu pra mim umas 3, né? Já ofereceu pra mim umas 3, mas olha quantos anos eu tenho na pista, pra 3 só aparecer. Nunca tive né? problema. Ah, é isso que eu ia perguntar, terminando aí, a outra pergunta, seria quanto tempo que você tá nesse Na negócio? vida de caminhão, entre caminhão, ônibus, porque eu já fui motorista da Águia Branca. Tá? Quem entrar no Museu da Águia, lá em Vitória, vai ter minhas 3 fotos lá, motorista padrão. Que legal, vou lá. Tá? E eu tenho minhas fotos lá, na Águia Branca, como motorista, exemplo de águia. Eu trabalhei lá, trabalhei 3 anos lá. Saí, inclusive, minha jaqueta é de lá, essa daí. Mas... Ah, essa aqui. Eu tenho 19 anos de estrada. Nossa. De estrada. Conhecendo tempo, estrada. é uma vida, Já gente. viajei para fora do Brasil no caminhão. Tá? Aí você foi Mas pra onde? eu fui para o Peru e para Bolívia. Legal. Já viajei Peru e Bolívia no caminhão. E habla alguma coisa? Habla nada. Habla nada. Never. Never understand, never. Mas a gente às vezes arranha em algum no inglês, a gente arranha um cadinho de nada. Cadinho. É um inglês baianense, entendeu? Mas a gente arranha. Mas a gente tem 19 anos. Mas entre tudo, né? Aglobando tudo. E como eu estava dizendo que é porque é perigoso mais para os homens. Eu cortei, né? Que repórter de educação. É mais perigoso para os homens, por quê? Em pátio de posto tem muita mulher se oferecendo para o homem. E o homem já tem na cabeça dele, a cachola dele só cabe uma coisa, sexo e nada. Ou é nada ou é sexo. Então, é normal. É normal. Então é mais perigoso para eles. É perigoso para eles quando vem alguém oferecer droga. Quando vê uma carreteira, não chega até o caminhão. Porque pensa assim, ela está acompanhada, eu vou esperar o marido chegar. Já aconteceu comigo. Quando vai ser um assalto, eu, por exemplo, já sofri 2 assaltos. Já tomei um tiro, tomei um tiro no rosto. E faz muito tempo, experiências não muito boas, mas o assaltante também, ele entrou no caminhão. Por incrível que pareça, ele não levou nada. Eu não sei se foi o medo, o pânico, mas eu desgramei bater papo com o bandido. Comecei a bater papo, e papo vai, papo veio, o bandido vai e me falou assim, olha, estava armado. Foi um rapaz, aproximadamente assim, ele tinha uns 27 e um menor de idade. Se muito aquele menor tivesse 16 anos. 16 anos. O menor é que estava com a arma. E o menor estava nervoso, porque eles não esperavam pegar um caminhão onde era uma mulher motorista. E aí começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem. O bandido falou, não tem como assaltar a senhora, não. Mas vocês conversaram sobre o quê? Você lembra? Lembro. Eu me lembro que eu estava escutando a música de Aline Barros, aquela música que fala sobre Lázaro. E o bandido entrou no carro, eu estava passando, foi até engraçado esse assalto, porque foi assim. Gente, eu tô tentando imaginar um assalto engraçado, né? Meu medo veio depois, mas foi muito engraçado. Passando na cidade de Frei Inocêncio, pela BR-116, a cidade tem 3 quebra-mola. Estava tendo uma campanha do Dia do Motorista. E o padre estava lá, benzendo e jogando água benta em todas as carretas na beira da pista. Ao passar, eu abri os vidros, porque ele ia jogar água benta naquele momento na minha carreta. E seria de mau tom da minha parte e falta de educação se eu não abrisse o vidro para receber a bênção do padre, né? Porque, querendo ou não, por mais que somos de religiões diferentes, ele estava ali falando em nome de Deus. Eu abri o vidro, do lado esquerdo, do lado direito, também abri, o bandido subiu no estribo. No que ele subiu no estribo, ele falou, pode encostar, e entrou para dentro do caminhão. Entrou, pronto. Aí ele começou a ver que eu estava ouvindo a música, e ele perguntou assim, senhora é evangélica? Eu falei, sim, sou evangélica. Ele
falou assim, não, porque meu pai é pastor assembleiano. E eu vim para poder fazer o motorista, mas estou vendo que eu não tenho como fazer a senhora. E eu vim roubar a carga e fazer o motorista, se caso o motorista reagisse. E eu estou vendo que não dá para eu poder roubar a senhora. E batemos um papinho ali, ele pediu que eu parasse mais à frente, parei, desci. Olha que loucura, é coisa de doido mesmo. Desci, cumprimentei o bandido e fui embora. No posto da frente eu parei, quando eu parei no posto da frente eu não tinha mais perna para descer. Aí que caiu a ficha. Gente, eu fiquei doida. Porque na realidade eu já sou meia doida, né? Não, ninguém reparou. Não. Eu sou meia doida, né? Todo mundo fala assim, Ledinha, é doida. Eu sou meia doida. Parar e cumprimentar o bandido armado. E conversar, trocar ideia com ele. Eu acho que foi aí, depois disso eu já rodei muitos anos pela 116, eu nunca mais vi esse rapaz na pista. E ele sempre, ele estava andando com uma maletinha de ferramenta. Ele enganava. Ele enganava. Ainda tá. E eu fiquei assim, eu fiquei surpresa, porque eu nunca mais vi ele. Eu acredito que, pelo que a gente conversou, ele tenha parado. Tomara, né? Eu acredito que sim. Tomara. Um rapaz novo, bonito, né? E, assim, querendo ou não, a gente, mulher, né? Pegando o gancho aí, a gente serve de exemplo. Porque o homem olha pra mulher e fala, poxa vida, a mulher tá tocando um instrumento desse. É verdade. Né? E eu aqui roubando, né? E assim, na minha vida, no meu meio, rapazes, homens, né? Pra falar, meninas, você me inspirou de ser dessa forma. Minha casa foi eu construir. E tem um colega meu que eu se conheci há muito tempo. E ele passa lá, e toda vez que ele para, quer me ver, ele fala, Ney, eu construí a minha casa por causa de você. Porque eu pensei, se ela consegue, eu também consigo. E ele foi e começou lá em tijolar e fez a casa, né, pensando no que que ele tinha visto eu fazer. Então acaba que a gente... É um exemplo. Essas doidas, né? Porque todo mundo fala, você é dela mesmo. Fala, você é doida, você tem muita coragem. Não. Acaba que a gente acaba, né? São as doidas que a gente corre atrás do sonho, né? Exato. E A gente não pode desanimar. Não pode A gente não pode desanimar. Isso aí. Se a gente tem uma vontade de ser, a gente tem que correr atrás. Porque fácil não será. Não será É fácil. verdade. Será muito difícil. Mas a gente tem que correr atrás. E fazer o melhor. Não fazer o melhor pelos outros. Fazer o melhor por nós. Eu vou fazer o melhor por mim, pelo meu nome. Eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma carreira a zelar. Então eu tenho que fazer o melhor. E os outros vão olhar e vão seguir, ver aquilo como um exemplo. Isso é muito bom. Quando você é exemplo do bem para o outro. bem, é verdade. Quando você inspira o outro. E eu já era apaixonada por essa daqui, gente, de longe. Conheci ela pelo amigo Matusa, né? Beijo, Matusa. Gente fina, E ele. gente boa demais. E ela me apresentou ele pelo WhatsApp, né? Liguei pra ela lá de Valadares. Foi. E aí a gente veio se falando, já marcamos uma vez da gente se encontrar, não deu certo. Eu briguei com ele lá aquele dia. Não sei se a gente falou. Nós brigamos feio. E aí depois a gente voltou de novo. A briga passou. E eu achei até que você tava com ele hoje. Mas aí, assim, tendo o privilégio agora de conhecer, né, essa guerreira linda, inspiração, que você possa ver a história dela aí, né? E correr atrás também do seu sonho, viu? Meninas que têm o sonho de ser caminhoneira. E Isso meninos aí. também, né? E meninos também. Meninos também. Baianinha, muito obrigada. De Eu nada, amei querida. te conhecer pessoalmente, amei saber a sua história. Infelizmente a gente não pode ficar mais. É, que você vai para a igreja, isso é bom? Eu vou pra igreja. Isso é bom também, porque a gente tem que tirar um tempo para cuidar não só do corpo, mas principalmente do espírito. O nosso espírito ele tem que estar bom. Se o espírito está bom, o corpo move bom. Mas se o espírito fraqueja, a gente cai. Fraqueja tudo. É A verdade. gente cai. Apesar de que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus.